Vamos então aqui retomar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, nas preces pessoais. Nós estamos no nosso quinto encontro, o item número 30, que nós vamos iniciar a partir de agora. Esse item 30, ele trata da prece para submissão e resignação, ou numa condição de submissão e resignação. Essa talvez seja a mais provocativa, talvez no sentido de fazer com que nós despertemos para a realidade sobre as responsabilidades que nós devemos assumir diante das diversas situações que nós mesmos criamos. Kardec ele traz para nós aqui no primeiro parágrafo uma passagem do Evangelho, aqui mesmo do Evangelho do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, falando sobre as causas atuais e causas anteriores das aflições. Ele diz assim para nós: quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma das nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual ou de uma expiação de falta cometida em existência anterior. E nesse caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Nesse trecho, Kardec usa duas expressões bastante tradicionais dentro do universo cristão: punição e pecado. E conforme a gente vai estudando, desenvolvendo um pouco mais o nosso entendimento sobre a aplicação dessas leis naturais que regem a nossa vida, principalmente dentro do campo moral, nós temos ali, na verdade, causas e consequências. Causa e efeito, causas e consequências. E aí começamos a entender que não existe uma punição, mas existe ali uma experiência, muitas vezes dolorosa, para que nós despertemos diante de uma linha de conduta que nós insistimos muitas vezes em ter, hábitos que nós não modificamos, ideias em que nós ficamos ali cristalizados. E aí quando nós começamos então a modificar e adotando condutas que vão sempre nos encaminhar em harmonia com essa lei superior, com essa lei universal, as consequências começam também a se transformar. E a gente, muitas vezes, como eu sempre comento, a gente sempre tem essa ideia de que lei de causa e efeito, ela diz respeito sempre a castigo e punição, a sempre pecado, erro e tudo mais. E na verdade, a lei de causa e efeito era simplesmente uma lei de retorno, diante daquilo que nós iniciamos. Então ela pode trazer para nós uma recompensa, ela pode não trazer resultado nenhum, ela pode trazer para nós uma dificuldade, maior ou menor intensidade. Então é sempre uma resposta que nós temos. E o entendimento sobre esse mecanismo que rege as nossas vidas, ele é um divisor de águas, vamos dizer assim, quando nós começamos a transformar a nossa vida simplesmente adotando essas medidas. A grande dificuldade que nós encontramos no mundo hoje é exatamente a não compreensão e, consequentemente, as ações impulsivas que nós insistimos em empreender. Então, fazemos naquele seja que Deus quiser. Essa frase, ela resultaria com toda facilidade numa palestra inteira. O título da palestra, seja o que Deus quiser. E ali a gente vai começar a entender, então, qual é exatamente a intenção de Deus, que para nós, sem dúvida nenhuma, é algo enigmático, mas nós já sabemos que a nossa felicidade,
a felicidade do espírito e não a satisfação de prazeres, não simplesmente pequenas alegrias, mas um propósito muito maior. E aí então, nesse seja que Deus quiser, nós começamos a entender todos os mecanismos que Deus utiliza para fazer com que nós evoluamos, a nossa própria presença aqui nesse mundo, com todas as oportunidades, com todas as experiências, com todas as pessoas que nos cercam. Recentemente, com essa triste tragédia que aconteceu lá na Colômbia, nós ouvimos muito, eu tenho ouvido muito na televisão, pessoas comentando assim, diante de situações como essa, que nós percebemos como a vida é frágil. E aí, mais uma vez, entendendo daquilo que a doutrina passa para nós, a vida, na verdade, ela não é frágil. O que é frágil para nós é o que elas são muito... o que se passa muito rápido são as oportunidades. E nós estarmos aqui hoje encarnados é uma oportunidade importante. E a fragilidade dessa ideia da vida, de nascer e de morrer, para nós que temos o entendimento da doutrina, nós vemos que, na verdade, o espírito, se por acaso ele perde essa oportunidade, ele continua vivo, existente, ativo, presente, mas olhando para trás, lamentando aquilo que ele perdeu, lamentando aquilo que ele deixa de fazer. Então nós começamos a entrar em sintonia, entrar em afinidade com essa lei superior, e começamos a agir, começamos a viver em harmonia com ela, em consonância com os seus objetivos, com os seus propósitos. Então, todas as nossas ações já começam a antecipar o seu resultado. Então, o que eu faço agora já é exatamente olhando para frente para imaginar qual vai ser o resultado. E não simplesmente agir impulsivamente agora e deixar naquele seja que Deus quiser. Porque se eu fizer alguma coisa que vai provocar um desequilíbrio, dentro do seja que Deus quiser, Deus vai querer que tudo volte ao equilíbrio. E muitas vezes nós somos arrastados de volta para a nossa trajetória original, provocando muita dor. Então, ao pensarmos dessa forma, sobre essa resignação e essa submissão, vem exatamente diante dessa grandeza, desse mecanismo que rege as nossas vidas. O Arnaldo colocou lá, professor Fernando, bom dia. Arnaldo colocou essas palavras que nos levam a sentimentos paradoxos, não seria influência da cultura da época e a falta de termos que nos mostrasse mais coerência com a lei de amor. É questão de hábito, Arnaldo? É muito difícil, dentro de uma linha cultural, de uma educação que nós recebemos durante tanto tempo, mudarmos assim os termos. Então muda o entendimento, mas nós muitas vezes ainda não conseguimos usar uma expressão que tenha o mesmo efeito, Mas, felizmente, conforme a gente vai estudando, nós vamos também, temos muito mais preocupação em mudar o sentido do que mudar a expressão. Então, quando alguém fala assim, não, você cometeu um pecado dentro do meio espírita, muitas vezes todo mundo fica ali oriçado, arrepiado, só de ouvir essa expressão. E aí, quando nós entendemos o que significa realmente essa ideia do pecado dentro daquele contexto em que ela está sendo inserida, nós entendemos com a maior naturalidade. Aceitamos isso com toda simplicidade, porque na nossa mente nós já estamos processando todas as ideias que estão envolvidas naquela expressão que foi utilizada. Então nós vemos assim, não apenas Kardec dizendo isso agora, mas também quando ele elaborou esses textos, quando ele desenvolveu essas ideias, ele tinha ali a presença de muitos espíritos ajudando a elaborar esse conteúdo da forma mais coerente, da forma mais correta, dentro daquilo que esses ensinamentos desejavam transmitir. E aí então, muitos desses espíritos, como nós comentamos já em outras vezes, a grande maioria dos espíritos que se manifestavam para ajudar Kardec na elaboração da doutrina espírita, era de origem católica. Nós temos ali vários daqueles que eram santos, daqueles que eram teólogos, daqueles que eram fiéis à Igreja Católica. Era muito natural que essas expressões surjam com frequência dentro da doutrina espírita. Mas cabe a nós, então, através dessa reeducação, inicialmente muito mais preocupados do que mudar a palavra, é mudar o seu sentido, porque algumas vezes nós achamos que fazer uma reescrita do texto
escrevendo de uma forma diferente, mudando, usando expressões diferentes, a nossa mente vai processar diferente. Não é assim. Comentei com vocês recentemente sobre uma palestra de Raul Teixeira, que ele falava sobre o céu e o inferno. Só que essa ideia do céu e inferno, ele queria falar, na verdade, sobre o céu e inferno no sentido teológico e, ao mesmo tempo, o céu e inferno dos espíritas. E ele falava assim, espírita não fala mais inferno, espírita fala umbral. E ele colocava qual a diferença na cabeça do espírita, na cabeça daqueles que são cristãos tradicionais, da ideia do sofrimento no umbral ou no inferno. Outros falam que vai para o paraíso, que vai para o céu, e o espírita fala que vai para nosso lar. Qual a diferença de um para outro? Na verdade, a gente continua alimentando os mesmos conceitos. Então, nós temos que nos preocupar com a mudança das ideias. Depois começarmos a nos preocupar com as expressões mais adequadas. Porque não adianta mudar a palavra se a essência continua ainda presa dentro daquelas ideias tradicionais. Então, por isso, aqui para nós, quando começamos então a compreender um pouco mais o sentido dessas leis, né, e como nós temos falado disso com muita frequência, né, principalmente nesses estudos que nós temos feito das preces, é muito natural que a gente sempre volte ao mesmo assunto. Né, e como a gente faz esses estudos quase que diários, né, do Evangelho, se nós não fazemos aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é inevitável que os temas contidos no Evangelho não se tornem presentes em outros estudos também, como a gente tem feito, né, dos livros de Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, nós começamos a compreender um pouco mais das leis, começamos a visualizar as causas, os efeitos das coisas, começamos a regrar um pouco mais as nossas próprias atitudes, começamos de fato, a sofrer essa transformação. Não é uma transformação simplesmente por uma questão de fidelidade, e não ou simplesmente por uma questão de medo, mas é uma mudança por uma compreensão real. Porque a mudança por fidelidade, né, são duas ideias que a gente deve compreender, é eu fazer porque disseram que eu tenho que fazer porque eu sou obediente. É uma forma de promover essa educação. Eu não sei porque que eu estou fazendo, mas eu tenho que fazer porque eu sou fiel àquela ideia, sou fiel àquela filosofia, sou fiel àquela pessoa. E depois a gente tem do medo. Não, é melhor eu fazer, senão... Aí a gente coloca uma reticências ali para poder imaginar quais seriam ali, para podermos imaginar quais seriam as consequências. É melhor eu fazer isso, senão eu tenho que tomar cuidado com isso, senão... Aí então nós somos doutrinados pelo medo. Agora, quando nós começamos a sair dessas duas etapas e chegamos então na fase da compreensão, tudo se torna diferente. Eu não faço porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado a fazer por fidelidade. Eu faço porque eu compreendo as causas, os efeitos, as consequências, sei discernir o que é certo, o que é errado. Eu não preciso ter medo, eu não faço, porque eu sei eu sei antecipar. Se eu não fizer a coisa da forma equilibrada, eu vou gerar um desequilíbrio que vai me trazer uma consequência desequilibrada e que eu vou ter que trabalhar para o reajuste. Nessa primeira passagem que nós vemos agora do Evangelho, lá do capítulo 5 que Kardec sugeriu, nós temos ali a mesma coisa. Se eu não tenho a compreensão daquilo que eu estou sofrendo agora, fazendo uma análise eu posso chegar até a causa, e se eu não me encontrar essa causa, eu já tenho o entendimento de que no passado as coisas começaram por lá. Então olha só como a nossa mente vai se expandindo, e isso vai promovendo em nós uma mudança muito mais efetiva, muito mais equilibrada. E não simplesmente uma mudança casual. Certamente é um primeiro processo. É melhor você não fazer pelo medo do que fazer e sofrer. É melhor você fazer cegamente sem entender porquê do que fazer errado. Agora é muito melhor você não fazer porque você sabe porque não deve. Porque você entende todo o processo. A Angelina colocou lá em cima, né, às vezes a dor, o que é dor para nós é um aprendizado que nós ainda não entendemos. Né? E Joana de Ângeles ela reforça isso para nós
com muita frequência, né, que ela chama de a dor que é a nossa melhor professora, pelo menos nessa fase que nós estamos agora. Depois o amor se torna o nosso mestre, aí fica tudo muito diferente. A Miri colocou, né, quando a gente percebe o quanto essas coisas nos sugam forças, é a necessidade de rever os conceitos. Mas você sabe, Miriam, que uma das formas mais eficazes de despertar a nossa atenção, pelo menos nessa fase evolutiva em que a gente se encontra, é exatamente através do desgaste. A gente chora, a gente sofre, a gente sente dor, muitas vezes até a exaustão, até chegar um momento, né, como o André Luiz comenta lá no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, quando ele fala sobre aquela fase de perturbação que ele vivenciou naqueles primeiros anos da sua desencarnação. Embora ele conte uma história, aquilo tem um simbolismo muito grande, que muitas vezes não é percebido. Quando ele diz assim que ele ficou durante todo o tempo passando fome, passando frio, sofrendo os constrangimentos, as humilhações, as perseguições, ele chegou um momento em que ele não aguentava mais. E aí, então ele começou a chorar, caiu de joelhos, desesperado, e começou a fazer uma prece. Então há necessidade muitas vezes de nós termos ali aquela energia que infelizmente age de uma forma negativa, de uma forma contrária. Nós temos que fazer com que aquela energia seja extinta, para depois começarmos a recarregar com uma energia diferente. Então, infelizmente, sugam as nossas forças e tem que chegar até o final. Me recordo de uma colega que conhecia o trabalho dos Alcoólicos Anônimos. Ela dizia que uma das formas mais eficazes de fazer com que o doente modifique a sua postura para poder iniciar um tratamento de reabilitação convicto de que é aquilo que ele quer, é chegar no fundo do poço. Quando ele chega e percebe que ele perdeu tudo, quando ele percebe que perdeu todos, quando ele percebe que a sua vida chegou na sua condição mais humilhante, é quando ele percebe realmente o momento de reconstruir. E esse tipo de ideia serve para todas as situações, porque a gente fica insistindo naquele tipo de comportamento. Por exemplo, dentro das questões afetivas, muitas vezes nós temos ali uma linha de pensamento, um conjunto de sentimentos em que nós queremos que as pessoas se adaptem àquilo que nós desejamos, àquilo que nós planejamos, e a gente vê que a nossa vida nunca dá certo. Joana de Ângeles mesmo, a gente postou hoje lá na nossa fanpage do Espiritismo.net a mensagem do dia, que falava exatamente isso, que essa imaturidade afetiva faz com que as pessoas se isolem, então, isoladas na amargura, naqueles sentimentos egoístas e tudo mais. Então, essa imaturidade afetiva, por exemplo, nesse campo de ação em que nós atuamos, mostra que muitas vezes as pessoas têm que chegar naquele momento em que elas ficam sozinhas, em que elas sofrem, em que elas passam por todas as situações dolorosas, até que ela perceba que o erro não está nos outros, mas que o erro está nela própria. Quando nós temos dentro do nosso círculo familiar aquela situação em que ninguém gosta da gente, em que tudo dá errado, em que ninguém compartilha nada, em que a gente se vê sozinho, também é a mesma coisa. No ambiente profissional, é aquela pessoa que ela é chata, ela é agressiva, é insuportável, o trabalho não flui quando está com ela, até que ela percebe assim, mas poxa, por que as pessoas não gostam de mim? Essa pergunta é uma pergunta muito simples, pode ser uma pergunta muito ingênua, muito singela, muito infantil, mas quando a pessoa se pergunta, se faz essa pergunta, significa que ela parou de fazer o que ela está fazendo e começou a se voltar para dentro de si mesma. Então ela se volta e começa a pensar, mas espera aí, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo que não está dando certo? O que eu preciso fazer para modificar? E para chegar nesse ponto, pode parecer uma coisa simples, quando eu começo a fazer essa pergunta para ver o que eu estou errando e tudo mais, o que eu estou fazendo, pode parecer uma pergunta simples, mas para que uma pessoa chegue nesse ponto em que ela comece a se questionar
para saber aonde ela está errando, significa que ela já levou muita tropeçada, né? Que ela tropeçou muitas vezes, que ela já levou muita pancada da vida, que ela já se machucou muito, porque geralmente as pessoas sempre se acham que estão com a razão. O Hermes lembrou ali aquela pessoa que diz, não, eu nunca erro, o problema é com o mundo, né? Desce para o mundo que eu quero descer, eu não sei o que acontece com as pessoas. Por que as pessoas são assim? Começa então a gerar aquele sentimento de intolerância, aquele sentimento de impaciência, de arrogância, como se ele fosse o dono da verdade e o resto estivesse errado. Então, para que a pessoa chegue nesse ponto, essas energias precisam ser completamente dissipadas. Tem que chegar realmente naquele momento crítico, em que ela para e começa a questionar sobre a própria existência. Mas para chegar até ali, a gente tem que apanhar muito ainda. Feliz daquele que faz esse questionamento, que faz essa reflexão de uma forma espontânea. Quando ele se coloca naquela condição de humildade e começa a se perguntar, né, o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso fazer para que as coisas deem certo. Onde foi que eu errei, né? Com quem eu tenho que me desculpar? O que eu preciso reconstruir? Então, se nós fazemos isso de uma forma dócil, de uma forma espontânea, as coisas naturalmente vão se transformando. Agora, de um modo geral, pela própria natureza humana, as coisas acontecem de um modo diferente. A gente apanha, aí como lembra André Luiz, a gente cai de joelho chorando e diz assim, Deus, eu não aguento mais. O que eu preciso fazer para parar de sofrer? Isso é uma pena. A Miriam colocou, né, o mesmo problema volta várias vezes, chamamos de sina. E na verdade, nada mais é do que uma repetição. Você faz, recebe de volta, faz, recebe de volta, faz, recebe de volta. E aí a gente entra naquela passagem que eu gosto muito, né? Que diz assim que os arrogantes não aprendem nem mesmo com o próprio erro. Os ingênuos precisam errar para poder aprender, sofrer para poder aprender. E só o sábio aprende com os erros dos outros. Só os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, quer dizer, são as três posturas que a gente tem, a de arrogância, a de ingenuidade ou a de sabedoria. Ninguém nasce sábio. Então a gente vai primeiro naqueles estágios, né, dos nossos impulsos da arrogância, depois a gente vai na nossa ingenuidade, acreditando que o mundo é aquele mundo de faz de conta, aquele mundo cor-de-rosa, e depois vem o mundo da sabedoria, quando a gente levanta a cabeça e começa a olhar as coisas de um modo diferente. Lá em cima o Arnaldo tinha colocado, né, sobre o perigo da lei de causa e efeito, que podemos ser tomados pelo sentimento de medo. É exatamente aquilo, né, de imaginar que tudo acontece de uma forma dolorosa, né, de uma forma muito trágica para todos nós, né? E na verdade a gente tem que aprender a utilizar essa lei de causa e efeito, que é uma lei muito poderosa, a nosso favor. Então, se eu quero gerar consequências positivas, eu tenho que agir de uma forma positiva. E para isso nós começamos então a fazer aquele trabalho de renúncia, de reflexão, de transformação. Deixa eu ver o que vocês colocaram. A Fernanda colocou aqui, né? O que você me diz daquela frase, né? Muito será cobrado daquele que muito sabe. Se ainda erramos os mesmos erros, os sofrimentos aumentam. Não é uma questão de potencializar, né, Fernanda? Mas assim, as responsabilidades, elas pesam muito mais. Porque na verdade, quando nós temos um entendimento, porque a gente lembra que não é simplesmente o conhecimento teórico, né? Mas é a compreensão realmente desse mecanismo que rege as nossas vidas, né? Então, se por acaso eu tomo uma decisão sabendo das consequências, dentro desse universo moral, o peso da responsabilidade será maior e, por consequência, o trabalho de reconstrução que caberá a mim será muito mais exigente, não com relação ao momento imediato, porque a gente acha que as pessoas ficam adivinhando o que existe dentro de nós, mas as experiências que nós vamos vivendo, e esse é um mecanismo que nós ainda não compreendemos, de que forma que essas coisas pesam sobre nós, de que forma que essa cobrança chega até nós. Mas essas responsabilidades que nós temos é algo que muitas vezes acontece a longo prazo.
São experiências que vão surgindo, são circunstâncias que vão se formando naturalmente diante de nós, tendo uma cobrança maior. Então, por isso, essa compreensão, essa ação que nós temos, o máximo que nós podemos entender sobre isso seria mais ou menos sobre aquilo que acontece na nossa justiça comum. Né? Então, se você, um indivíduo, ele tem ali ele pode agir, por exemplo, de uma forma culposa ou de uma forma dolosa. Né? A culposa é quando ele age, sofre ali uma situação sem ter a intenção. E depois é quando ele tem a intenção. E aí a pena dele se torna muito maior. Então, no campo moral, a gente tem também essas mesmas cobranças que vêm de uma forma muito mais intensa, pelo fato de nós inicialmente já termos consciência das consequências. Deixa eu ver aqui, o Arnaldo colocou, complementando, né, a sentença ainda assim depende da tradução. Né, algumas vezes, muito será pedido a quem muito foi dado. Né, é uma outra visão. Essa ideia, né, de muito será cobrado a quem muito foi dado, seria uma ideia que traduz para nós exatamente deixa eu ver como é que eu posso interpretar isso melhor. Seria exatamente por uma questão de esclarecimento. Né? O esclarecimento que nós temos nos ajuda a entender, a discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ainda assim nós estamos errando muito, né? Porque no mundo como o nosso, de provas e expiações, por maior que seja a nossa compreensão, ou por maior que seja a ideia que nós temos, né, de compreensão, ainda assim nós continuamos errando, exatamente ou não errando, né, mas a gente continua ainda tomando ainda as decisões que não são adequadas, né, a essa lei universal. Então a gente vai pelo impulso, a gente age sem ter essa compreensão da nossa imortalidade real, daquilo que o futuro nos reserva. Então, o conhecimento do futuro, para nós, é algo teórico. Mas a vivência, como nós não conseguimos antecipar, como nós não conseguimos vislumbrar o mundo espiritual, ainda fica muito limitado. Então, como eu falei para vocês outro dia, nós somos espíritos imortais. Ok. Mas como é que a gente vai viver essa imortalidade se a gente não compreende ainda o seu significado? A mesma coisa, né? Nós falamos sobre a existência de Deus. Como é que nós podemos falar com convicção sobre Deus se nós não entendemos a sua natureza? Então nós temos essa compreensão hoje do certo e errado dentro das regras da nossa vida material, e começamos também a entender sobre essa questão das leis morais. Os efeitos imediatos, os efeitos a longo prazo, os efeitos futuros, né, que chegam para nós lá na frente. Então a gente vai simplesmente pensando, bom, eu já sei que se eu fizer alguma coisa agora, virá uma consequência. Eu não quero essa consequência. Se eu criar uma discussão dentro da minha casa, de uma forma muito prática, e numa situação em que eu crio um clima de tristeza, de aborrecimento, de discussões, um clima de briga, de rivalidade, qual é a consequência natural que isso vai ter? Aquele ambiente em que todos vão sofrer. Se eu tenho consciência disso, e eu então tomo a decisão de não criar essa situação, essa compreensão me levou a essa decisão sábia de saber que, apesar das dificuldades, nós não precisamos agravá-la. Agora, se mesmo tendo esse conhecimento eu não me importo, eu falei, eu sei que é assim. Eu sei que as coisas funcionam, mas eu não estou nem aí. Eu quero falar mesmo, eu quero criar essa situação. Futuramente as coisas vão se somando. Muitas vezes a resposta não vem de uma forma imediata, mas ela vem sendo, vamos dizer assim, registrada na nossa consciência, até o momento em que a gente tem que fazer uma revisão da história que a gente viveu, das situações que nós criamos, e aí depois o nosso planejamento futuro será considerado exatamente essa negligência que nós acabamos praticando. Então as leis morais, elas agem na nossa vida de uma forma muitas vezes despercebida e a longo prazo, que vai se somando, não é uma coisa que acontece de uma forma imediata.
Porque às vezes a gente não está numa situação de compreensão, numa situação de bom ânimo, numa situação otimista, então a gente vai tomando decisões. Então tudo isso é pesado, nós temos ali os atenuantes, temos os nossos agravantes também. São situações bastante complexas para o nosso entendimento, mas sabendo aquilo que acontece, pelo menos de um modo imediato, já faz com que nós façamos uma prevenção significativa daquilo que virá do futuro. Deixa eu ver aqui, o Arnaldo colocou aqui, né, como as próprias células físicas e perispirituais têm memória, a coisa é muito mais profunda, né, DNA, ativismo, crenças e por aí afora. Sim, esse mecanismo ele é muito... como eu falei para vocês, a gente está aprendendo agora, na teoria, algo que diz respeito aqui ao nosso mundo palpável. E aquilo que acontece nesse universo moral, esse universo transcendental, vamos chamar assim, para dar essa ideia de sair do mundo físico, mas abrimos a nossa mente para tudo aquilo que há à nossa volta, esse mecanismo para nós ele é muito desconhecido. Até mesmo para os próprios encarnados, para os desencarnados, desculpem. Os espíritos desencarnando, eles vão chegar no mundo espiritual fazendo os mesmos questionamentos. Não pensemos nós que basta a gente ler algumas páginas e tudo se resolve. Nós precisamos de ver as coisas concretas. Então mesmo no mundo espiritual nós não veremos as coisas dessa forma concreta. Haverá necessidade de nós aqui termos uma visão que saia da nossa atual existência, da nossa atual personalidade, para começarmos a fazer uma análise, né, abarcando toda a história que nós vivemos. Percebendo ali todas as oscilações, todas as experiências que nós vivemos, de que modo que elas foram se transferindo de uma época para outra. Aí a gente vai analisando e vê tudo isso de uma forma muito clara. Então, para nós que somos espíritas, isso já é de uma grande dificuldade. Imaginamos aqueles que ignoram completamente esse entendimento, que tudo vem de uma forma muito automática. A Gerina colocou, né, se nós temos o conhecimento da doutrina, nos será cobrado mais do que é o que não tem, né? Mais ou menos assim. Sim, é exatamente essa. E a doutrina não é sermos espíritas necessariamente, porque dá a impressão de que ser espírita já é isso. A compreensão ela está ao alcance de todos. Em todas as filosofias nós temos ali a mesma possibilidade de entendimento. Há aqueles que aproveitam mais, aqueles que aproveitam menos. Aqueles que mais aproveitam, que assumem ali, né, essa responsabilidade ou assume esse compromisso, melhor dizendo, né, de viver dentro dessa filosofia, da sua forma mais concreta, ele naturalmente também começa a modificar suas próprias ações. Porque se nós abraçamos a filosofia com convicção, é muito natural que nós vivamos dentro desses mesmos padrões. Mas aquele pouco conhecimento que nós temos já será o suficiente para poder despertar em nós maiores responsabilidades. Kardec ele fala no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta sobre essa questão exatamente do entendimento, ele faz uma comparação, né, sobre um selvagem e uma pessoa que é letrada. Né, o selvagem, por exemplo, pratica o canibalismo. E alguém, por exemplo, né, usando um exemplo qualquer, ou alguém, por exemplo, que tem ali o conhecimento das leis, como no caso de um advogado, comete ali um crime burlando a lei. E ele pergunta, né, quem tem maior responsabilidade? Aquele que é o canibal ou aquele que é o advogado? E os espíritos são muito claros, claro que é o advogado. O canibal, por maior que seja o erro dele, ele faz isso pelo instinto que ele tem, pela sua condição de ignorância. Aquele que é letrado, aquele que tem esclarecimento, ele tem responsabilidades ainda mais dentro desse campo da legislação. Então nem sempre nós temos ali aquilo que acontece de modo imediato, mas isso vai sendo registrado na nossa consciência e que depois será cobrada quando nós fizermos essa nossa própria revisão. Ainda aprenderemos muito sobre isso. Ainda há muita coisa para nós compreendermos, mas a gente lembra sempre que não é fora da doutrina não há salvação. Toda a filosofia, todo aquele que compreende bem a filosofia, acaba se desenvolvendo mais. Avançando aqui no nosso texto, vamos lá. Falamos aqui então dessa passagem do livro do capítulo 5,
do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec coloca: naquilo que nos aflige, estamos lendo aqui na submissão e resignação, né, prece para essas condições. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal presente, e não as consequências ulteriores e favoráveis que ele pode ter. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro, como a cura de um doente resulta dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar corajosamente as atribuições da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas e que se apliquem a nós essas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. E aqui, como a gente já estudou aqui oportunamente, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala sobre bem-aventurados os aflitos, a ideia inicial de uma leitura fria, de uma leitura superficial, dá a impressão de que como alguém deve ser feliz diante do sofrimento, diante desse sofrimento. Então, nesse caso, nós, através dos estudos, nós entendemos, na verdade, bem-aventurados aqueles que trabalham ainda diante da dor para reequilibrar aquilo que fez anteriormente. Então, exatamente, bem-aventurado aquele que resgata, bem-aventurado aquele que se reequilibra, bem-aventurado aquele que se depura, porque retoma o equilíbrio necessário para a sua própria evolução. Então é nesse sentido que nós vemos. Por isso Kardec, nesse capítulo 5, ele era muito extenso. Nós temos ali várias e várias situações que envolvem a questão da dor, a questão do sofrimento, para entendermos exatamente o seu real significado. E não tirar essa ideia, como nós colocamos nessa parte que nós lemos no parágrafo anterior, a questão da ideia da punição e de pecado. Mas nós entendemos a dor não como punitiva, mas a dor como educativa. Porque a dor, na verdade, como acontece com o nosso corpo, um sintoma doloroso, representa algo que não funciona adequadamente no nosso organismo. Seja uma infecção, seja uma inflamação, seja qualquer tipo de distúrbio que aconteça no nosso organismo. A dor, a febre, a inflamação, tudo aquilo que vai surgindo de um modo anormal, representa para nós o sinal de que alguma coisa se encontra equivocada. Dentro do universo moral, a dor moral, porque a expressão dor moral, ela é algo que muitas vezes não é compreendido. Como assim dor moral? O que significa dor moral? A angústia é uma dor moral, a aflição é uma dor moral, o constrangimento é uma dor moral, a frustração é uma dor moral. E ela vai se manifestando para nós das mais variadas formas. Então, para que nós entendamos por que eu estou me sentindo aqui, esse constrangimento está me provocando essa dor. E aí então eu volto para saber exatamente aquilo que foi feito. O que eu fiz, qual foi a minha escolha, o que eu disse, o que eu pensava. Teve um caso, só para a gente poder fazer uma ilustração. Bom dia, pessoal que chegou. Uma ilustração. Nós tivemos um tempo atrás um evento muito triste, né, com relação a essa questão de racismo, em que nós tivemos um jogo de futebol em que um jogador ele foi chamado, né, de macaco pela torcida, e aquilo foi registrado pelas câmeras, né. Algumas pessoas foram acusadas de racismo e depois foram punidas dentro da legislação. Mas muito mais do que isso foram as consequências na vida dessas pessoas. O local onde elas moravam, as famílias, o trabalho, os amigos, por mais que elas pedissem desculpa, por mais que elas fossem a público para poder se pedir perdão por aquilo que fizeram, as consequências morais na vida delas foram assim avassaladoras. Simplesmente porque tomaram uma decisão impulsiva, né? Claro que, infelizmente, ainda com valores distorcidos, mas a dor moral gera isso. E aí nós vemos pessoas que dizem assim: nossa, eu não aguento mais, eu tenho vontade de morrer. Mas espera aí,
Antes de pensar nessa ideia que eu tenho vontade de morrer, vamos pensar em tudo aquilo que aconteceu. Aí a gente faz então aquela revisão de todo o caminho que nós percorremos, do momento final, onde nós chegamos naquela crise de dor moral, até começar na origem. Nós vamos entender que muitas vezes foi uma decisão que nós tomamos, foi uma posição que nós assumimos. Hoje nós vemos na televisão, nesses casos de corrupção, todos esses empresários e políticos, né, que se encontram presos ou sendo investigados, que para nós, né, são simplesmente criminosos. Essa visão, né, por exemplo, nesse caso, né, Léo, a vida dela ela teve que mudar de lugar porque ela foi uma coisa extremamente constrangedora por causa de uma atitude. A coisa que nós vemos hoje na televisão, nós vemos aquele criminoso, né, que lesou o patrimônio público, aquele que lesou a sociedade, aquele que fez e aconteceu. Mas muito mais do que pensar no criminoso, nós pensamos naquele ser humano que ainda se equivoca nas escolhas que faz, mas que teve a vida virada do avesso. A sua família sendo humilhada, seus filhos, sua esposa, seus pais, seus amigos, os ambientes que ele deixou de frequentar, aquela ideia de que eu não suporto mais viver isso, que acaba ficando doente, que muitas vezes vem relato, né, que fulano ficou doente na cadeia. Isso é uma doença séria, uma doença verdadeira. Que por mais que a gente fala, tomara que ele sofra, tomara que ele vá para o inferno, que já é uma questão da nossa parte também. Essa ideia, essa agressividade moral que nós temos com as pessoas, né, também é uma questão de imperfeição moral da nossa parte também. Porque a caridade não significa fazer com que o indivíduo deixe de assumir as responsabilidades. Mas essa agressividade que nós temos hoje mostra também a nossa imperfeição moral. Porque quando a moeda virar, da mesma forma que nós julgamos as pessoas, que nós xingamos, que nós atacamos pedra, vai chegar um momento em que nós tropeçamos e que nós sofreremos as mesmas coisas. E aí a gente não vai poder dizer que houve injustiça, que eu era uma pessoa tão boa, mas eu não merecia isso. Aí nós começamos a fazer uma revisão de consciência e percebemos, eu merecia isso e muito mais. Então essa dor moral, ela surge como para mostrar exatamente que o nosso comportamento não está correto. O nosso comportamento, ele ainda é baseado no egoísmo, ele ainda é baseado nas nossas imperfeições. Então a dor é um despertamento para chamar a nossa atenção. Mas nós, como dentro daquela expressão bastante conhecida, nós podemos fazer essa transformação pelo amor ou pela dor. Nós ainda temos ali aquele equilíbrio, né? Muitas coisas nós mudamos já, por já termos uma compreensão, muitas coisas nós já mudamos por entendermos, né, essas leis que regem nossas vidas, por entendermos, por desenvolvermos esses valores que nós vamos aprendendo através dos estudos, através dos exemplos que nós observamos. Então, certamente, essa opção que nós fazemos por essa transformação, eu prefiro não fazer a crítica, eu prefiro não ser intolerante, eu prefiro não ser preconceituoso, eu prefiro não perturbar a vida das pessoas com as minhas ideias equivocadas. Quando eu faço essa escolha, eu faço isso por amor. Mas a maioria das vezes é assim, olha, eu não vou fazer de novo porque isso doeu. Eu não vou xingar, eu não vou brigar, eu não vou criticar, eu não vou fazer isso, porque da última vez que eu fiz, a coisa se voltou contra mim. Essa é a parte dolorosa. Mas a parte do amor é uma escolha espontânea que nós fazemos. Então ainda nós temos o peso muito maior vem da dor. Porque algumas vezes os impulsos que nos movem são impulsos muito fortes que nós não conseguimos ainda conter. A gente faz assim, olha, eu estou com uma vontade enorme de fazer aquilo, mesmo sabendo que é errado. Mas a gente faz escondido, a gente faz sem que ninguém perceba, a gente faz somente dentro do nosso pequeno universo, do nosso pequeno mundo, e de repente vem aquela dor. E a gente sabe que, nesse caso, algumas vezes a dor vem de um modo muito intenso.
Para muitos ela chega a ser insuportável. Então, se nós conseguirmos pelo menos promover as pequenas mudanças agora, apenas por uma questão de consciência, por uma questão de amor realmente, a gente vai evitar muita coisa para nós. Mas enquanto essa mudança não chega, está aí a lei de causa e efeito que vem trazer para nós essa grande lição. O Arnaldo colocou, né, por tudo que está sendo comentado no chat, creio que precisamos estudar Jung, Petrobald, etc. Né, inconsciente coletivo, arquétipo, neurose, técnica de recepção e pensamento. São esses mistérios da mente que ainda vão se revelando para todos nós. Né? A Shanhei colocou, não precisava ser pela dor, mas estou conscientizando-me de que nesse mundo de provas e expiações sempre pela dor. Infelizmente ainda faz parte da nossa ideia. Né? Então, o que mais que nós temos aqui? Vamos aqui então, Kardec colocando para nós aqui a sugestão de prece diante dessa questão de submissão. Na verdade, ele traz para nós aqui 3 preces diferentes. Exatamente quando nós nos deparamos com uma situação dolorosa, com uma situação de dificuldade, em que aquela vontade de não sair da cama, aquela vontade de não ver ninguém, de não falar com ninguém, de muitas vezes até de não continuar mais vivendo, né, de tamanha dificuldade que nós temos, essas preces sugeridas por Kardec, ela mostra para nós exatamente essa submissão e essa resignação, que é essa postura que nós adotamos de querer realmente transformar a partir desse aprendizado que nós adquirimos. Kardec diz assim para nós: meu Deus, soberana é a vossa justiça. Todo sofrimento neste mundo, portanto, deve ter uma causa justa e a sua utilidade. Aceito a aflição que estou provando, ou que acabo de provar, como uma expiação para as minhas faltas passadas e uma prova com vistas ao futuro. Bons espíritos que me protegem, dai-me a força de a suportar sem murmurar, ou de a lembrar sem queixa. Fazei que eu a encare como uma advertência providencial, que ela enriqueça a minha experiência, que abata o meu orgulho, diminua a minha ambição, a minha tola vaidade e o meu egoísmo, que contribua, enfim, para o meu adiantamento. Essa é uma pequena prece que nós temos, mostrando exatamente essa postura de arrependimento, que é o passo inicial para reconhecermos o erro que foi praticado, a escolha equivocada que nós fizemos. Depois nós temos ali a expiação, que vem como uma consequência natural daquilo que nós fazemos, e o trabalho de reparação. Muitas situações que nós vivenciamos, elas trazem para nós uma consequência que pode nos acompanhar durante a nossa existência inteira, a nossa vida inteira aqui nessa atual encarnação. Pode muitas vezes nos acompanhar, e como acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos, nos acompanhar durante várias existências. Tanto é assim que na nossa programação reencarnatória nós temos ali a família, a situação que nós vamos viver, como uma consequência daquilo que foi vivido no passado. Isso mostra então que o erro praticado anteriormente vem nos acompanhando durante essas existências, apresentando situações para serem corrigidas, né, para que seja corrigido. Então essa prece aqui, ela mostra exatamente o reconhecimento do indivíduo do erro que ele praticou, a aceitação da sua consequência, e essa é a parte da resignação, a submissão a essa justiça superior, mas muito mais do que isso, uma vontade de fazer a coisa certa. E esse é um trabalho de reconstrução extremamente difícil, porque nós lembramos sempre que diante do erro que nós praticamos, o auto-perdão seria sem dúvida nenhuma o antídoto mais eficaz que nós poderíamos utilizar a nosso favor. Porém é muito difícil, diante da culpa, nós simplesmente nos esquecemos daquilo que nós fizemos.
de pensarmos que nós fomos capazes de agir daquela forma, de provocar determinada situação, e a gente então começa a trabalhar esse auto-perdão para poder fazer essa reconstrução. O trabalho psicológico, porque a ideia da psicologia, ela é ainda muito presente, né, no nosso entendimento, no mundo físico, aqui no nosso mundo atual. A psicologia trata da mente das pessoas que estão vivas, né? Só que, na verdade, a psicologia, que nada mais é do que esse trabalho das emoções, dos sentimentos, das ideias, é algo que no mundo espiritual acontece com uma intensidade que nós não imaginamos. A esmagadora maioria de nós, chegando no mundo espiritual, será submetida a um processo psicoterapêutico, principalmente para lidar com medos e para lidar com culpas, porque é assim que nós chegamos no mundo espiritual. Medos com mais intensidade, né, de maior intensidade, de menor intensidade, culpas das mais variadas intensidades, porque a nossa vida ela é repleta de experiências que muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós deixamos de fazer. Então dá para imaginar a legião de psicólogos, não com essa formação que nós temos hoje, formação acadêmica, né? Porque nós pensamos assim, né? O psicólogo é aquele que faz a faculdade de psicologia. No mundo espiritual, os psicólogos são os espíritos que compreendem a lei de causa e efeito e compreendem as nossas aflições. Então são psicólogos práticos, vamos chamar assim. E essa psicoterapia ela acontece no primeiro momento em que nós despertamos a nossa consciência. Chegamos no mundo espiritual, naquela perturbação, no momento em que nós começamos a perguntar quem sou eu, onde estou, o que aconteceu, ali começa o trabalho psicoterapêutico. E para muitos casos, como nós vemos na literatura espírita, somente uma outra reencarnação é capaz de fazer com que o indivíduo comece o caminho do reajuste. Porque no mundo espiritual é tão grande o seu peso, tão grande a sua dor, que ele não consegue se equilibrar. E tudo isso porque ele não tendo a compreensão da lei de causa e efeito, e não se colocando naquela condição de submissão e resignação para começar a sua reconstrução, ele então é conduzido por caminhos que são muito mais dolorosos para ele próprio, mas muito mais incisivos por parte dos espíritos. Né? Aí me lembrou, né, pessoas semi-analfabetas que pouco leem, têm um pensamento correto, um bom coração. Mas a questão do alfabetismo, analfabetismo, é uma questão de conhecimento terreno, né? Porque a gente lembra que os valores que o espírito traz já é algo que o acompanha, né? Na sua condição é uma condição de analfabeto, mas os seus valores são aqueles valores que são sempre exemplares para todos nós, né? São sempre modelos. Então vimos nessa prece inicial aqui desse texto exatamente essa postura, né, de aceitação da lei, reconhecimento das dificuldades, resignação para aquilo que está sofrendo e a disposição de promover essa transformação. Na segunda prece, item número 32, Kardec coloca assim para nós: sinto, meu Deus, a necessidade de orar para vos pedir as forças necessárias para suportar as provas que me enviastes. Permiti que a luz se faça em meu espírito com a devida intensidade, para que eu possa apreciar toda a extensão de um amor que me aflige, porque me quer salvar. Submeto-me com resignação ao meu Deus, mas ai de mim, é tão frágil a criatura humana, que se não me sustentardes, poderei sucumbir. Não me abandone, Senhor, pois sem o vosso amparo eu nada posso. Aqui é uma prece, né, que traz aqui um clamor com muito mais intensidade, né, que traz para nós aqui o espírito, na sua condição de desespero, pedindo o amparo dos espíritos amigos. E muitos de nós já vivemos situações semelhantes assim.
né, olhando o nosso histórico, a gente sempre vai encontrar uma situação de desespero, de aflição intensa, em que a gente chega para o mundo espiritual e implora a ajuda. E aqui Kardec, né, quando ele apresentou essa sugestão de prece, é exatamente porque vindas de outras escolas, as pessoas que começavam a aderir ao Espiritismo gostariam de ter uma conversa diferente com Deus, uma conversa diferente com o mundo espiritual, para focar especialmente naquilo que dizia respeito à situação que eles viviam. E aí então vieram essas sugestões. E aqui na terceira, são 3 preces que Kardec colocou, cada uma trazendo para nós um teor diferente. Ele diz assim: elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido, porque é a minha força, e te peço, meu Deus, que não me abandones. Estou estagnado ao peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, pois conheces a fraqueza da minha carne. Não afastes de mim o teu olhar. Estou devorado por uma sede ardente. Faze brotar a fonte de água viva que me dessedentará. Que meus lábios só se abram para te louvar, e não para reclamar das aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és razão e o fim da minha vida. Seja bendito o teu nome quando me deres, pois tu és o Senhor e eu o servo infiel. Curvarei a minha fronte sem uma queixa, porque só tu és grande, só tu és o alvo. Aqui nós vemos um clamor, né, de louvor muito grande. Também, da mesma forma, né, nesse tom de desespero, nesse tom de grande aflição, né? E a gente vê que esse tipo de mensagem ela veio através de uma psicografia, né? Porque não é linguagem de Kardec, né, aquilo que é colocado nessa prece. Então, na verdade, ela deve ter sido inserida como exemplo, né, que nós podemos utilizar nessas nossas orações. Então aqui mostra a mesma coisa, né, o reconhecimento da grandeza de Deus, a dor sofrida naquele momento, né, e a solicitação, o pedido de auxílio para essa pessoa. Então, é para aquele que faz a prece, né? Então vimos nesses 3 modelos aqui exatamente isso. E o mais importante também é a gente lembrar que muitas vezes a aflição ela não é algo que vem apenas de uma forma imediata, né? Eu fiz agora e a consequência aconteceu. Algumas vezes a própria existência, a nossa própria vida é acompanhada de uma aflição. E aí então a angústia que nós sentimos, né, a dor que bate a nossa porta, ela acaba sendo tão intensa que a nossa vida vai se tornando cada vez mais desequilibrada. E nós vemos muito isso, né, na nossa atualidade, por exemplo, aqui no nosso país, ou mesmo no mundo aqui que a gente está vivendo. Nós temos ali tantas e tantas situações que nós vivemos no cotidiano, né? Se nós perguntarmos por vizinho como é que está a vida dele, o que ele está sentindo e tudo mais, ele vai ter ali um momento de dificuldade, ele vai ter um momento de dor. E nós não falamos aqui necessariamente das consequências que são geradas, né, em encarnações anteriores, mas nós vemos aquilo que acontece agora, né, nessa atual encarnação. Então são aquelas famílias que muitas vezes se encontram desestruturadas, pessoas tomadas por grandes arrependimentos, em todas as situações, né, dentro de casa, fora de casa. Nós vemos na televisão julgamentos de pessoas que cometeram crimes gravíssimos e que sem dúvida nenhuma estão ali tomadas por um certo grau de arrependimento, mas que já dão a vida como encerrada. Isso que é a parte mais complicada. A parte mais dramática diante da dor, diante do erro, é a pessoa simplesmente se condenar definitivamente. Nós já vimos, e veremos em breve, no estudo da segunda parte do nosso livro Céu e Inferno, alguns espíritos que se reconhecem na condição de espíritos condenados ao inferno.
e eles dizem, né, eu não mereço perdão, eu devo sofrer por toda a eternidade, Deus tem que me condenar, eu sei que eu vou sofrer assim para sempre e tal, e começa então a usar aqueles argumentos de que simplesmente já não existe mais nada que possa permitir que ele volte àquela sua condição de felicidade. Muitos são assim, muitos. Então nós, que temos essa compreensão de que sempre temos a oportunidade de um recomeço, o perdão, o auto-perdão, o arrependimento, a reparação, a expiação e depois a reparação, tudo é para nós, né, a oportunidade de um recomeço. Então, inicialmente, nós temos que entender que nós temos a oportunidade de recomeçar e depois que nós temos também a condição de evitar o nosso próprio sofrimento. Esses são dois elementos fundamentais na construção da nossa própria felicidade. Esse auto-perdão, ele é a chave de tudo. Nós temos que saber lidar com ele. Porque o auto-perdão, ele nos abre a possibilidade de um recomeço, e o auto-perdão nos dá a possibilidade do aprendizado. E é algo que nós dificilmente conseguimos aplicar em nós mesmos. É muito mais fácil nós perdoarmos do que nós nos perdoarmos. O Arnaldo lembrou aqui que a tragédia não é a morte, né? E o que morre é o que morre no homem, né? Então, quando ele perde essa motivação, quando ele desiste de recomeçar, e olha que nós temos ali tantos e tantos e tantos depoimentos de espíritos que, após a desencarnação, passam a lamentar aquilo que fizeram. São tantos os depoimentos que a gente fica imaginando o trabalho que existe no mundo espiritual para reerguer esses espíritos. E são aqueles que retornam depois aqui ao mundo físico, tomados por doenças que afetam a sua mente, né, que vem com casos de depressão gravíssima. Porque simplesmente ele traz dentro de si aquela culpa que o acompanha. Então ele já reencarna sem a vontade de viver. Ele reencarna sequer sem a vontade de recomeçar. E como nós vamos estudar também no Céu e Inferno, a gente lembra que o espírito rebelde, ele é muito mais fácil de trabalhar com o espírito que desiste. Como lembra, né, São Luís, quando ele explica a Kardec sobre essa dificuldade, ele fala que o espírito que é rebelde, o espírito que é um criminoso, que está motivado por uma intenção equivocada, seguindo por um caminho, né, distorcido daquele que ele deve seguir, isso é muito fácil, é só mudar a polaridade dele. Tudo aquilo que ele faz com toda aquela força faz equivocado porque ele ainda se encontra na ignorância. Mas se ele mantiver essa mesma energia e começar a atuar num caminho contrário, no caminho do bem, ele vai ser um grande trabalhador. Agora aquele espírito que perdeu a vontade de viver, reerguer esse espírito é um trabalho que nós não imaginamos. E essa desistência, essa fraqueza que o espírito apresenta, se dá exatamente diante das aflições que ele vivenciou e por deixar de acreditar na presença de Deus e na própria justiça que vai ajudá-lo nessa reconstrução. Então hoje nós temos, por exemplo, né, a depressão como sendo ali o mal do século. E como é que a gente vai motivar alguém que não tem mais motivação? Ou pelo menos que não acredita ter motivação? Aí nós temos ali os tratamentos medicamentosos, temos os tratamentos psicoterapêuticos, e também vem agora o tratamento espiritual. E quando se fala em tratamento espiritual, não é um tratamento que diz respeito apenas a práticas dentro de um centro espírita. A fluidoterapia, um trabalho de desobsessão, um tratamento espiritual. Na verdade é um trabalho no espírito, de mudar o seu modo de pensar, de quebrar aquelas amarras, de soltar aquelas amarras que ele mesmo se impôs, por a não acreditar mais que tem chance de recomeçar. E isso os espíritos trabalham intensamente e procuram passar para nós não apenas essa questão das consequências
dessas aflições e dessas dores que nós vivemos, mas fundamentalmente trabalharmos nas causas, na origem de tudo, principalmente naquilo que nós podemos evitar. Aí é o caminho correto que nós vamos seguir. A Angelina colocou, né, que o céu ou o inferno não é um lugar geográfico, mas um estado de nossa alma, sem dúvida nenhuma. É tudo dentro de nós. Só para a gente ter uma ideia, né? Vai com Deus, Léo, está acabando já também. Um abraço, até amanhã. Só para a gente lembrar aquela imagem de carregar no colo uma pessoa desfalecida. Ela acabou de desmaiar, você pega ela no colo, porque ela já não consegue ter forças para se mobilizar, já não consegue ter forças para se reerguer. Aquela pessoa que simplesmente se deixa largada numa cama, fisicamente. Dá para a gente imaginar a mesma situação com o espírito. Só que aí a gente coloca como elemento para nós observarmos, né, o seu estado moral. Tem aquele espírito largado numa cama, aquele espírito sendo carregado no colo, porque ele já não tem forças para fazer nada, exatamente porque seu estado de ânimo se encontra esgotado. E Manuel Filomeno de Miranda, num dos seus livros, eu não me recordo se é Nos Bastidores da Obsessão, não é Bastidores da Obsessão, eu não me recordo qual é o livro que ele apresenta essa questão. Ele mostra muitos espíritos numa condição de inconsciência. Divaldo psicografou essa obra. E aí então estudando, né, aqueles espíritos hospitalizados com esse estado de depressão profunda, que chega até um estado de inconsciência. E aí me recordo que ele descrevia, que ele perguntava exatamente, né, o que fazia com que os espíritos chegassem naquela condição. E aí então ele foi aconselhado, né, orientado ali pelos coordenadores daquele trabalho, de que ele estabelecesse uma sintonia mental com aqueles espíritos. De que ele penetrasse no pensamento deles para poder ver o que eles estavam vivendo. E ali o que ele via era assim aquele abismo de culpa, aquele abismo profundo de culpa, que se esses espíritos não fossem assistidos, eles poderiam ficar assim. Falar sobre eternidade para nós é algo que vai muito além da nossa compreensão. Mas poderíamos imaginar que esses espíritos ficariam assim para sempre, sendo consumidos pelas próprias ideias, sendo consumidos pela própria culpa. E tudo isso começa numa escolha que nós fazemos aqui, que nós fazemos nessa nossa encarnação. Então, quer dizer, evitar que surja essa causa, no momento que ela surja, que nós tenhamos a compreensão de que nós podemos recomeçar, para não deixar que essa condição chegue nesse estado tão grave. Tudo isso faz parte, então, desse processo de entendimento para todos nós, de transformação, para depois alcançarmos a condição de felicidade. O Flávio lembrou aqui, né, os mensageiros têm um capítulo sobre os que dormem. Acho que está muito relacionado com o que você está falando. Sim, é a mesma coisa, né? André Luiz fala sobre isso, e Manuel Filomeno de Miranda também fala, mas o que me lembrou, né, o que me lembrou dessa questão do Manuel Filomeno de Miranda foi exatamente ele ter feito essa leitura, né, essa leitura da mente daquela pessoa. Eu não me recordo se André Luiz ele foi tão detalhado nessa coisa, mas se nós pegarmos os dois textos, chegaremos nessa mesma condição, né? Esse monodeísmo, né, que o Arnaldo lembrou, que é esse processo chamado também de, conhecido como de auto-obsessão, pessoal, vamos lá? De auto-obsessão, é exatamente o que leva as pessoas a essa situação. Então tudo começa com aquela história, né? A gente eu lembro de um documentário que eu assisti há algum tempo, que falava sobre o rio Amazonas, né? O rio mais caudaloso que nós temos no planeta, a maior quantidade de água concentrada, né, se encontra naquele rio. Mas aí a expedição ela tinha o objetivo de encontrar a origem do rio Amazonas.
E aí então foi subindo o rio Amazonas, chegando ali próximo das cordilheiras, e encontrou um fio de água que brotava de uma pedra. E aí foi mostrando então que essa água foi escorrendo, foi juntando ali alguns pequenos afluentes, o rio foi tomando aquele volume, virou ali o nosso Solimões, depois ele se transformou no Amazonas. Então a gente percebe que a mesma coisa acontece dentro do nosso campo afetivo. E a doutrina, então, o trabalho que os espíritos têm é exatamente trabalhar nessa fonte, na origem de tudo, para não chegar nessa condição mais grave. O Flávio lembrou, né, foi feito isso também, os espíritos viviam um pesadelo, né, lembrando o que eles fizeram. Né? Então, provavelmente ali é o mesmo teor, né, um complementa o outro, então é bem legal. Né? Enquanto isso, o Hermes lembrou ali da palestra que ele vai fazer também. Né? Então, pessoal, é isso. Né? Fizemos aqui esse estudo, então, sobre essa questão da resignação e submissão, que é exatamente a nossa postura. É uma postura adotada por cada um de nós, diante das experiências que nós estamos vivendo, diante das dificuldades que nós vivemos, mas focando principalmente a questão do recomeço, a ideia da reconstrução, que é, como eu falei para vocês, aquilo que talvez seja o mais difícil das experiências que nós vivemos aqui no nosso mundo físico. Porque o equívoco, o tropeço, o erro, é algo que acontece naturalmente na nossa vida. Mas o recomeço é o ponto fundamental. Porque é exatamente ali aprender com a própria dor para evitar que isso aconteça novamente ou se potencialize, se transformando naquele grande rio de aflições que infelizmente vai acabar nos arrastando. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo tema a ser estudado será só um instantinho. Diante de um perigo, ao escapar de um perigo, e depois diante de um perigo e ao escapar de um perigo. Aqui nós temos, né, infelizmente,